Queridos, nós estamos na série O Sermão do Monte, quem ouve e fica. Nós temos vindo de uma jornada que tem sido bem interessante para essa igreja. Desde quando começamos falando sobre as bem-aventuranças, depois quando o Senhor nos guiou sobre sermos sal e luz da terra. Semana passada eu nunca vi essa congregação com um temor, um silêncio sepulcral. Aqui eu pensei, uau, eu realmente consegui trazê-los para dentro dessa palavra. Porque semana passada nós falamos sobre as raízes e o que está por detrás do adultério, como o divórcio pode destruir algumas famílias, e semana passada falamos como a gente se comporta diante de um coração dividido e qual é a nossa postura diante do assassinato. Foi muito forte semana passada o que vivemos e o que recebemos do Senhor. E hoje eu quero falar sobre esse tema: para quem você vive sua fé? Talvez você não consiga responder isso de imediato, apesar de a primeira resposta parecer ser aquilo que a gente considera o mais óbvio. Para Cristo. Para quem você vive a sua fé? Para o meu Deus. Mas eu quero começar essa parte do Sermão do Monte fazendo uma confissão pastoral. Tem alguns dias que eu me pego orando e percebendo que a minha oração tem mais a ver com o que eu estou usando de palavras do que para quem eu estou enviando essas palavras. Algumas vezes eu me pego lendo essa Bíblia mais para preparar uma palavra para vocês do que para beber e comer das Escrituras como um pão que eu necessito para a minha jornada pessoal. Me peguei algumas vezes pensando em como a minha oração poderia ser fotografada, a minha leitura bíblica poderia ser instagramável e como eu poderia inspirar as pessoas através da minha vida devocional, e percebi que isso na verdade não era inspiração. Na essência da minha atitude tinha mais uma performance do que genuinidade. Eu confesso que todas as vezes eu já preguei o Sermão do Monte para essa casa, desde quando nós estamos na Igreja de Madeira, pelo menos 4 ou 5 vezes nós já fizemos a série O Sermão do Monte. E como eu disse semana passada, a gente em algumas partes do Sermão do Monte, a gente só abaixa a cabeça e a gente diz: o facão passou e não cortou o meu pescoço. Mas eu confesso que durante todos os anos, quando eu chego nessa parte, eu sou confrontado de novo e de novo, e eu percebo que eu cresci em algumas áreas, mas existem áreas que ainda eu preciso melhorar. E eu acredito que essa deve ser a principal motivação de todo cristão. É olhar e perceber, quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais as coisas do nosso coração, e nem sempre isso são coisas impuras, mas são coisas que não são próprias de alguém que quer se parecer com Cristo. Nós vivemos na geração, irmãos, mais observada da história. Nós estamos vivendo numa geração como nunca antes, com sua vida tão exposta para aqueles que estão ao seu redor. Antes, o que se vivia dentro de uma casa, antes o estilo de vida de alguém era somente dele. Muito provável que de alguns amigos próximos tivessem o conhecimento de quem ou o que eles viviam dentro de casa. Algumas pessoas passavam na frente das casas e como será essa casa? Nós vemos uma geração em que o Instagram mostra não apenas como é dentro da casa, como mostra pessoas vivendo o seu estilo de vida que deveria ser privado de forma pública.
é a geração que tudo vira post, é a geração que tudo vira stories, é a geração que tudo vira plateia, é a geração que traz isso para a sua fé, é a geração que hoje, até para demonstrar as suas virtudes, elas precisam ser fotografadas como: não, eu vou no culto de domingo porque eu preciso postar no Instagram. E para nós, como igreja, está tudo bem, porque quanto mais você posta no Instagram, mais seus amigos visualizam e muita gente vem para a igreja. O problema não está nisso. Muitas vezes, tudo que nós fazemos, e eu já vi gente usando da sua espiritualidade, até com encontros com Deus, aonde Deus começa a ministrar o seu coração, gente chorando nas redes sociais, abrindo live ou gravando stories: como Deus falou comigo, é tão forte o que Deus está falando comigo. Eu fico pensando: Deus do céu, o Senhor deve estar falando muito mesmo, para o Senhor pedir para essa pessoa postar isso para que todo mundo veja. Existem profissionais que buscam plateia. Jesus, nessa parte do Sermão do Monte, está confrontando exatamente isso: para quem você de verdade vive a sua fé, para quem de verdade você faz o que tem que fazer na sua vida espiritual. E esse é um confronto tão profundo. Semana passada, Jesus nos levou para confronto de pecado. O que estava por detrás da raiz do assassinato, o que estava por detrás da raiz do ódio, o que estava por detrás da raiz do adultério, da traição, o que estava por detrás do coração dividido. E é interessante que Jesus, ao confrontar isso, tudo que a gente pensa que ele vai seguir o Sermão do Monte com muito mais confronto, e de repente ele pega a lupa que estava sobre o pecado e ele gira essa lupa e ele vai mais profundo nas virtudes. O que nós vamos ler a partir de agora é Jesus tirando a lupa do pecado e apontando essa lupa para as nossas virtudes espirituais, para as coisas que supostamente deveriam parecer religiosas e que deveriam levar outros a aplaudirem e dizerem: é isso, pastor, é melhor pregar com a Bíblia na mão. É isso, pastor, tem uma postura que precisa ser para convencer as pessoas de que isso é que é digno de aplausos. E quando Jesus entra fundo nisso, ele começa quebrando coisas, dizendo: Deus recompensa o que ninguém aplaude. Irmãos, vá comigo, por favor, para Mateus capítulo 6, versículo 1, aonde ele começa dizendo: tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos, diga comigo, vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Jesus está colocando nesse texto, dizendo: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros. O que é interessante é que parece ser uma dicotomia, parece ser um contraponto daquilo que Jesus disse no capítulo 5, dizendo: sejam sal da terra, sejam luz do mundo, e que os homens vejam as boas obras de vocês. Interessante que no capítulo 5 Jesus fala que nós devemos ser luz e sal para os homens verem. E no capítulo 5 ele diz isso, e no capítulo 6 ele vem e diz: eu não quero que vocês façam a justiça de vocês para serem vista pelos homens. Jesus está se mostrando controverso nisso? Não. Porque Jesus lá no capítulo 5 ele diz o seguinte: vocês devem ser sal e luz
para que uma plateia veja vocês. E ele diz assim: para que o Pai seja glorificado. A questão, irmãos, não é a questão de atitude, é a questão de plateia. No capítulo 5, Jesus está dizendo: quando vocês forem sal e luz, quando vocês mostrarem que vocês são cristãos, que vocês amam, que vocês são generosos, que vocês são felizes, que vocês sofrem pelo Evangelho, o mundo vai ver o Pai e você vai ser honrado e você vai honrar o Pai. Plateia, Deus. Capítulo 6, ele está dizendo: se vocês fazem isso para serem vistos pelos homens, vocês estão procurando uma plateia. Interessante que essa palavra visto, no original é teatre. É uma palavra grega da mesma raiz que é usada para teatro. Ele está dizendo: se vocês querem ter uma plataforma, se vocês querem ter uma performance, se vocês querem que os outros aplaudam vocês, então vocês terão a recompensa de quem está vendo vocês. De novo, é uma questão de plateia. E eu quero ir um pouquinho mais profundo com vocês. Repare que Jesus vai dizer, no que nós leremos a partir de agora, Jesus não vai dizer para a gente não fazer as coisas. Jesus não vai dizer para a gente não dar, Jesus não vai dizer para a gente não orar, Jesus não vai dizer para a gente não orar. Pelo contrário, Ele está dizendo: quando vocês fizerem isso, não façam para ter plateia, não façam como performance. Jesus vai começar a mostrar para nós uma coisa que é tão profunda, que a gente não entende por conta da tradução da língua. É difícil muitas vezes essa tradução, apesar de a Bíblia, se você vai lê-la com o Espírito Santo vai te convencendo de coisas. Mas Jesus começa a mostrar sobre uma máscara. E olha o que ele começa a dizer sobre essa máscara. Você vai ver que durante toda a primeira parte do Sermão do Monte, nessa sessão que ele entra, ele começa a confrontar uma falsa aparência. A palavra hipocrisia hoje é quase um xingamento. Você é um hipócrita. Você não pode chegar para uma pessoa e de forma gentil dizer que ela é hipócrita. Não existe forma agradável de dizer isso, porque a palavra em si carrega um peso de ofensa. Mas não era assim na época de Jesus. A palavra hipócritos era uma profissão. Hipócritos, na época de Jesus, era o profissional que atuava nos teatros gregos. Toda a peça grega, os hipócritos eram aqueles que entravam no palco com as máscaras de cera. Eram máscaras preparadas para demonstrar sentimentos, por isso, ou elas eram máscaras com sorriso, ou eram máscaras com tristeza. Então, o hipócritos, que era o ator, ele vinha, ele representava pela máscara o sentimento daquele personagem, daquela personagem. E o que é interessante é que Jesus vai usar essa palavra algumas vezes no sermão. E fazendo uma aplicação, e todas as vezes que eu vou pregar sobre essa parte do Sermão do Monte, não tem como usar outro exemplo. Eu tenho usado esse exemplo há 4 partes do Sermão do Monte nesses últimos 10 anos. Porque não tem como fugir da essência dessa expressão. Mas hoje, enquanto eu estava revisando essa palavra de manhã, eu estava pensando sobre essa máscara. Eu até tentei encontrar máscaras de cera para poder dar um exemplo físico para vocês. Porque os hipócritos, quando eles atuavam e eles muitas vezes batiam um no outro, eles derrubavam suas máscaras de cera no chão e essas máscaras quebravam. E muitas vezes eles iam para o backstage, eles iam lá para a parte de trás, eles voltavam com uma máscara nova. Mas às vezes a peça era tão movimentada
que eles tinham que terminar a peça com uma parte apenas da máscara de cera, porque ela caía e ela quebrava. E hoje de manhã eu fiquei pensando quantos de nós vivemos a vida com uma máscara de cera. E a vida se movimenta, a gente quebra a cara e a gente vai para o fundo do palco e a gente pega outra máscara, a gente volta. Mas chega um momento que não tem mais como ficar trocando de máscara o tempo todo e a gente se fragmenta. E eu percebo quantas pessoas que na vida espiritual, na vida com Deus, nas suas virtudes espirituais, elas precisam usar máscaras. E muitas vezes Deus vai quebrar a máscara de algumas pessoas para poder mostrar que você tem uma beleza, uma essência, que é muito maior do que a religiosidade pode mostrar. A coisa mais triste, irmãos, é quando alguém que esteve no mundo, que viveu uma vida de promiscuidade, que viveu uma vida longe dos caminhos do Senhor, se converte. Então ela é sincera na sua disposição em ser virtuosa, ela é sincera na sua disposição em viver em santidade, essa pessoa é sincera em querer cumprir a vontade de Deus, levando uma vida íntegra. Mas muitas dessas pessoas, elas vão com o pêndulo para um outro lado, que é o lado de religião. E elas se tornam tão religiosas. Então elas começam agora a usar uma máscara da religião, que é uma máscara de cera. Porque se a gente tem o rosto descoberto, a gente vai ver que a glória, ela sempre vai se esvair. Duvide de quem não é vulnerável. Tenha cuidado em andar com pessoas que estão sempre no auge da vida cristã. De gente que não sabe chorar, que não sabe mostrar o coração, que não sabe revelar as verdades. Gente que vive, parece que o tempo todo, numa religiosidade, numa espiritualidade, numa santidade. E Jesus está confrontando exatamente isso, a máscara no rosto. Porque quem coloca uma máscara no rosto quer uma plateia para aplaudir. E Jesus diz que o pagamento deles, ele já tem. Se a gente espera que os outros os vejam, a recompensa será aplauso de gente. Eu quero que você vá comigo para a primeira direção de Jesus no sermão, quando ele diz sobre aquilo que nós devemos fazer. Ele diz: quando você der generosamente, como você deve fazer isso? Versículo 2 em diante do capítulo 6. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas. Diga comigo, trombetas. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam, e essa palavra foi traduzida para o Brasil em plena recompensa, mas quando o ator saía do palco, ele ia para um balcão para receber o pago da sua atuação. Então a palavra aqui usada era o pagamento pela atuação. É tão bonito quando Jesus foi pregar esse sermão, quem estava ouvindo com tanta riqueza de profundidade na essência da palavra. Ele estava dizendo: quando vocês quiserem ser hipócritas, saiba de uma coisa: vocês terão o pago da hipocrisia, da atuação de vocês. Então o ator ia no balcão e ele recebia um carimbo com o valor pelo qual ele atuou, dizendo assim: foi pago o serviço completo. E Jesus está dizendo exatamente isso. Ele diz: quando vocês quiserem ser honrados pelos outros, eu garanto que eles já receberam o seu pago, a sua plena recompensa. Mas, versículo 3, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo,
Ele vai te dar o pago, porque você escolheu Ele como sua plateia. Irmãos, o que Jesus está fazendo aqui, Ele está confrontando uma raiz profunda. Daqueles, Ele usa a imagem da trombeta de forma proposital. Ele diz: se você quer que aquilo que você ajuda o próximo, aquilo que você oferta na igreja, aquilo que você entrega como serviço na casa de Deus, aquilo que você faz como uma oferta diante do altar, se você quer anunciar o que você está fazendo, dizendo: olha o que eu fiz, olha como eu trabalho, olha como eu estou gastando a minha vida, olha como eu ajudo os pobres lá do Independência, olha como eu sirvo as pessoas. Jesus está dizendo: aqueles que ficam trombetando, essas pessoas terão o pago daqueles que aplaudem dizendo: muito bem, uau, você tem um coração bom. E esse é o único salário, é a única recompensa. Aplauso de pessoas que também vão te criticar quando você errar. Jesus então está colocando qual é o coração por detrás da oferta, por detrás da doação, por detrás da entrega, por detrás do serviço. E Jesus está dizendo aqui, até de forma radical, Ele está dizendo: o que a tua mão esquerda der, que a sua mão direita não saiba. Sabe por quê, irmãos? Porque até parece uma forma exagerada, mas Ele está dizendo: tomem cuidado com o que vocês querem receber de elogios. Jesus está aprofundando ainda mais o coração. Ele está dizendo: vocês não entenderam ainda que o que eu estou fazendo para vocês é indo fundo no coração de vocês e entregando para vocês uma verdade que vai cavar coisas mais profundas. E, irmãos, existe um nível de generosidade que até a nossa autoimagem vai ser confrontada. Nós tomamos uma decisão há muitos anos a respeito dessa igreja. Desde o começo dela nós falamos: nós não queremos saber o quanto cada discípulo entrega de dízimo ou de oferta. Nós não sabemos se você é dizimista ou se você não é dizimista. Por que nós decidimos fazer isso? Primeiro, para proteger o nosso coração, porque nós sabemos que qualquer líder pode querer honrar mais quem dá mais. E o Senhor falou conosco: eu quero que vocês tenham uma comunidade do qual vocês vão honrar cada um por aquilo que eles são e não por aquilo que eles dão. Mas eu também, em todos esses anos de pastoreio, eu vi muitas pessoas chegarem e falarem assim: pastor, eu quero entregar uma oferta, mas nas suas mãos, porque essa oferta era uma oferta muito grande. Então, irmão, para aí, eu não quero nem saber o valor dessa oferta. Você vai colocar lá no gasofilácio, eu não quero pegar isso nem na minha mão. Irmãos, porque muitas pessoas querem demonstrar o que estão dando. Muitas pessoas querem aplauso por aquilo que estão fazendo. E muitos pastores e líderes acabam sendo conquistados pela disposição do coração de gente que quer aplauso e precisa de uma plateia, mesmo que essa plateia seja só um pastor. Tudo que nós fazemos, a pergunta continua: para quem você faz? Para quem você doa? Para quem você serve? Para quem você vem para o culto? Quando você sai da sua casa, você vem para o culto para cumprir um programa, uma agenda? Ou você vem realmente para entregar para Ele, para dar a Ele? E é por isso que Jesus está indo mais profundo aqui. E Ele continua agora indo ainda mais profundo.
Ele diz: quando vocês orarem, no versículo 5, não diz se vocês orarem, diz quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam o seu pago, a sua plena recompensa. Mas quando vocês orarem, vão para o seu quarto, fechem a porta e orem a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que os vê em secreto os recompensará. É ele que vai dar o pago para vocês. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, eles serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. O que é interessante em todo esse texto é que a palavra que Jesus usa para falar sobre vá para o seu quarto, a palavra é tamaion. Interessante que nenhum dos outros sermões isso veio ao meu coração, e lendo o livro essa semana, essa parte me chamou a atenção, que Jesus estava usando uma palavra para quarto, que é a palavra para dispensa. E eu fui para o original, eu tenho uma Bíblia que eu consigo acessar ali o original, eu fui para o original, e a palavra é exatamente esse: é um quarto escuro no fundo da casa, ou na parte mais distante da frente da casa. Geralmente o lugar que não tem janela e que eram postos os alimentos. Por isso, era uma dispensa de alimentos. E Jesus está usando essa palavra, que se a gente fosse aprofundar nisso, poderia dizer que o quarto ao qual Ele está nos chamando para termos tempo com Ele, é uma dispensa onde se coloca alimentos, e é um lugar onde Ele pode nos alimentar. Mas eu não vou entrar nisso, porque tem muita coisa mais profunda que Jesus quis dizer sobre esse quarto. Mas Jesus está dizendo: quando vocês orarem, não façam como os hipócritas, que vão para as praças públicas e falam palavras bonitas, e muitos se assemelham aos pagãos, que ficam fazendo repetições, e quando você chega no Muro das Lamentações, você percebe que eles estão com um caderninho, e eles estão repetindo orações para frente e para trás, repetindo quase que uma oração decorada. Você já deve ter visto pessoas colocarem a oração do Pai Nosso dentro de um sistema de oração, do qual você vai e você repete, você vai e você repete, e Jesus está confrontando esse tipo de coisa. Jesus está dizendo: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, aonde todo mundo está vendo sua religiosidade. Quando você orar, vá para o seu quarto, para a dispensa, para um lugar mais escuro. Então você vai ter um tempo com o teu Pai, que sabe o que você precisa antes de você pedir. Agora é interessante, por que Jesus diz que
a gente precisa orar se o Pai já sabe o que a gente precisa antes da gente pedir? Gente, para que orar se Deus já sabe o que nós precisamos? Porque oração nunca foi sobre uma lista de desejos ou de necessidades. E Jesus está confrontando exatamente isso. Gente que tem a oração como um lugar de petição, de desespero para pedir. Jesus está dizendo, se você quer entender o caminho para a minha presença, para a presença do Pai, quando você chegar nesse quarto, você já sabe que Deus sabe tudo o que você precisa. E é por isso que Ele diz para nós, o que eu quero num relacionamento com você, não é um relacionamento de você me ver como um Senhor que vai te dar tudo o que você precisa. E nem de um Deus distante, que é um gênio da lâmpada dourada, que quando você esfrega na oração o teu coração e diz, eu preciso de uma porta aberta, a porta se abre. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, não façam como os hipócritas. Orem para mim, já comecem a oração dizendo, Pai, eu não sou um Deus do qual vocês precisam ter eloquência para orarem a mim, do qual vocês precisam, como os hipócritas, que ao orarem precisam de uma erudição na palavra, excelso e poderoso Deus, Elohim El Shaddai, o Deus que é Jeová Jireh, o Deus que é Jeová. Você não precisa disso. Eu não sei quantos de vocês veem pessoas que mudam até o tom da voz, está falando como assim, então quando você for lá em casa para a gente comer e almoçar, de repente agora ora, sim, vamos orar ao Senhor poderoso, o Deus glorioso, aquele que tipo, puxa até o respiro, já viram esse tipo de gente? Deus não pede esse tipo de oração. O Sermão do Monte nos ensina para onde ir. Tem gente até na hora de falar em línguas muda a voz. Ele está dizendo, quando você for orar, aquilo que você vai fazer publicamente é fruto do quarto secreto. Porque quando você encontra o Pai no quarto secreto, você vai entender que você nunca vai encontrá-lo sozinho. Você vai encontrá-lo com mais alguém que você vai trazer junto para esse quarto. Por isso ele diz-me assim, o Pai é nosso. Porque toda pessoa que vai para esse lugar secreto com Cristo, ele vai orar para o Pai não dizendo, Senhor, minhas necessidades. Ele vai trazer sua família junto. Ele vai trazer seus amigos. Ele vai orar pela sua casa. Porque ele sabe que o Pai não é só dele, o Pai é nosso. Cristo poderia dizer, meu Pai. Ele diz, quando vocês orarem, não orem meu Pai, orem nosso Pai. E ele continua então mostrando o padrão da oração, do qual nós não vamos conseguir ir fundo nisso, mas ele continua mostrando o padrão da oração, que é qual? Quando a gente entra para orar, a gente não começa pedindo, a gente começa reconhecendo quem Deus é. A própria oração do Pai Nosso diz isso. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, seja feita a tua vontade. Então tudo é o teu reino. Começa mostrando quem Deus é dele. Senhor, se o Senhor não santificar a minha impureza, se o Senhor não fizer a tua vontade no lugar da minha, tudo tem a ver com Deus primeiro. Então a partir desse momento começa uma transição. Jesus começa a dizer, sabe o que vocês vão entender? É que primeiro é sobre quem Deus é para você. Ele não é um Deus distante, Ele é Pai, vocês são filhos. Depois vocês precisam entender que primeiro honra Ele, glorifica Ele, exalta Ele,
louve a Ele. Por isso, irmãos, louvor é importante, adoração é importante. No momento do teu lugar com Deus, adoração é importante. Antes de pedir qualquer coisa, adore, diga o quanto Deus é lindo, maravilhoso, excelso, poderoso, grande, eterno. Esse tempo onde o teu coração sente a presença de Jesus. Então você pode pedir: Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Senhor, então você começa a fazer suas petições para você e para o outro. A oração do Pai Nosso não pode ser um mantra que alguém liga em você. Vamos orar a oração do Pai Nosso? Sim, vamos. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Se tornou um mantra. Não é para a gente repetir somente a oração do Pai Nosso, é para a gente saber o que tem dentro dela, que nos dá acesso na despensa, no quarto, que a gente encontra a nossa plateia. Irmãos, quando nós queremos agir como os hipócritas, nós vamos querer que as pessoas vejam o quanto a gente sabe orar, o quanto a gente tem espiritualidade, o quanto a gente se porta bem. E quando você vai para o quarto secreto, Ele vai desconstruindo todas essas coisas no teu coração. E ali você não tem como não revelar quem você é. Você pode enganar o pastor, você pode enganar o líder, o pai, a mãe, mas a Deus você não engana. Qual é o teu quarto secreto? Você tem um lugar onde você se encontra com Deus para quando você for orar publicamente, isso ser reflexo do que você tem no teu secreto? Você tem encontros com Deus? Irmãos, todo religioso, todo aquele que tem uma régua de medir na mão, todo aquele que tem fala de hipócrita, religiosa, essa pessoa tem pouco tempo no quarto com Jesus e tem muita legalidade na mão. Nós estávamos em Juazeiro do Norte e andando pelas ruas eu senti de comprar uma rede para o Murilo lá em casa. O Murilo gosta muito de rede, eu falei, vou comprar uma rede para ele, mas com um propósito. Ele acha que eu estou agradando ele, mas na verdade essa rede tem um propósito. A hora que meu sogro foi me ajudar lá a colocar a rede, na verdade ele colocou e eu só fiquei segurando, então eu ajudei ele. Mas a hora que ele colocou, ele terminou de colocar, eu orei sobre a rede. Eu disse, Senhor, que essa rede seja o quarto do Murilo, o lugar que ele vai ter encontros com o Senhor, o lugar que ele vai encontrar a tua presença, Senhor. Que ele ache que isso é só um lugar de descanso, mas que esse seja um lugar onde o Senhor vai ter encontros tão profundos com o coração dele. Às vezes o teu quarto pode ser como era na minha adolescência. Morava numa casa muito pequena. Eu chegava às 11h30 depois de ter trabalhado o dia todo, isso quando eu tinha 14, 15 anos. Eu trabalhava o dia todo, chegava da escola, eram umas 11 horas da noite. Eu não tinha lugar muitas vezes para orar em casa, e não tinha mesmo, porque a casa era muito pequena. Eu me lembro quantas vezes o meu quarto foi o banheiro, do qual eu fechava, dobrava meu joelho no vaso sanitário e eu ficava ali orando ao Senhor. Talvez o teu quarto secreto seja um quartinho que você preparou para ter encontros com Deus. Às vezes pode ser o teu carro na hora do almoço no trabalho. Às vezes pode ser a rua que você sai para andar e dizendo, Senhor, eu preciso ter um lugar onde eu vou poder falar com o Senhor, só eu e o Senhor. Às vezes o teu quarto secreto é o teu trânsito de 50 minutos, onde você vai colocar o louvor no último volume. E as pessoas vão olhar para o lado, 6h30 da manhã, e você está ali chorando com aquela cara, vai cantando louve, vai chorando lá. E a pessoa do lado, o que está acontecendo com essa criatura às 6h30 da manhã? Mas é o teu quarto secreto. Jesus, ele está desconstruindo religiosidade aqui. Ele está dizendo com tanta clareza
O céu precisa te aplaudir. É o Pai que te vê em secreto. É o Pai que quando você chega no culto sabe pelo que você veio adorar. Sabe pelo que você posta. Sabe pelo que você serve. É o Pai que vai te recompensar. O Pai que está nos céus, que é santificado, é Ele que vai recompensar a sua vida. E ele termina essa parte dizendo assim: se você tiver rancor no seu coração, ele traz de novo o que ele tinha falado no capítulo 5. Ele diz: mas se você tiver rancor no seu coração, por que ele repete isso novamente? Jesus é o melhor orador do mundo, não é o pastor Márcio. Quando você vem aqui, você pensa: meu Deus, teve cada erro de conjunção, de coerência, teve cada coisa, mas ainda assim Deus falou comigo. E o duro, quando você é pastoreado pelo mesmo pastor por muitos anos, as histórias se repetem, você diz assim: de novo vem ele falando a mesma coisa. Já pensaram nisso? Jesus não é esse tipo de orador, mas ele repete isso. Pouquinho antes ele está em plena oratória falando sobre você odiar o seu irmão, e se você não perdoa, você não será perdoado. E ele repete isso aqui. Ele diz: depois de você orar, se você ainda tem algo contra o teu irmão, um rancor contra ele, você precisa perdoá-lo, porque se você não perdoa, você não será perdoado. Irmãos, porque se você tivesse ideia do quanto a mágoa, rancor, ódio no coração impede suas orações. A Bíblia fala inclusive que nos casamentos, se tem briga no casamento, até as nossas orações são impedidas quando o casal está brigado e não conserta. Nem oração Deus ouve. Olha o que é a briga, olha o que é o ódio, olha o que é a raiva. Impede oração em todos os níveis. É interessante que Jesus agora vai para um lugar ainda mais forte, porque ele fala sobre o jejum. E eu encerro com isso. Versículo 16 e 18, ele diz: quando vocês jejuarem. É interessante que algumas pessoas, até que eu conheço, que são pessoas que até eu gosto como pastores, mas eles dizem: o jejum não é para o nosso tempo. Eu conheço gente que diz assim: a vida plena jejua, mas a Bíblia não diz que jejum é para o nosso tempo. Eles não leram o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte não diz assim: se vocês quiserem jejuar. Ele não diz isso. Jesus está dizendo: quando vocês jejuarem. Ou seja, o jejum é uma prática da igreja para essa estação. Quando vocês jejuarem, não jejuem para a plateia errada. Não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas vocês, ao jejuarem, arrumem o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, apenas a plateia do seu pai, que vai ver vocês em secreto, e seu pai, que vem em secreto, vai te recompensar. Irmãos, o jejum para o povo judeu era um espetáculo em praça pública, como é para muitos de nós quando jejuamos. O judeu colocava cinza na cabeça, pano de saco, não lavava o rosto e começavam a mostrar para todo mundo que eles agora estavam em tempo de jejum. Nós fazemos períodos de jejum corporativos e todos nós fortalecemos uns aos outros quando estamos em jejum corporativo, mas alguns são mais dramáticos. Alguns, quando começam a fazer um jejum mais prolongado, eles ficam, se faz, por exemplo, eu me coloco nesse lugar. Antes eu fazia um jejum de carne, quando eu ia assim para um lugar que tinha carne, dizia: gente, não está sendo fácil, eu estou matando a minha carne, meu Deus, que vontade de comer essa carne. Aquilo era um espetáculo. Eu aprendi que jejum, se você quer o aplauso de um, ou você quer a pena do outro, a misericórdia do outro, você vai ter o aplauso do outro. Mas se você quer fazer isso para o Senhor, você vai aprender que jejum muitas vezes é coisas que só você e Deus vão fazer, vão saber.
Algumas vezes Deus pede que a gente compartilhe para inspirar. Outras vezes Deus faz isso e pede coisas para nós que só nós saberemos. Não vamos trombetar aquilo que Deus pediu para nós fazermos. Porque tudo que nós fazemos quando nos comparamos aos hipócritas é que a recompensa será da plateia. Irmãos, o que Jesus está falando sobre a vida cristã aqui, Ele está dizendo: cuidado, para que nenhuma obra sua seja dada para a plateia errada. Você entende que a lupa é mais profunda. Ele está dizendo: para quem você vive a sua fé? Qual a motivação que você sai da sua casa num domingo chuvoso como esse? Por que você levanta as suas mãos? Por que você ora, jejua, trabalha, serve? A quem você quer enganar? De quem você quer o aplauso? Eu comecei com uma confissão e eu termino com outra. Eu confesso que em uma estação, anos atrás, eu me perdi no meu coração. E o Sermão do Monte sempre calibrou meu coração para voltar para o lugar onde Deus me quer. A igreja estava crescendo, as pessoas estavam começando a admirar mais o meu pastoreio, o ministério. E eu comecei a ficar anestesiado pelos elogios depois da pregação. Eu descia do altar e tudo que eu ficava esperando era com que as pessoas pudessem vir e falar: uau, pastor, que pregação foi essa? Você foi muito usado por Deus para ministrar meu coração. E aquilo, eu confesso para vocês, estava começando a preencher meu coração com algo que dava uma satisfação além do normal. Eu gostava ainda mais quando as pessoas sentiam a minha falta quando eu não estava no púlpito. Quando eu viajava, pregava em outras igrejas e eu voltava, as pessoas diziam: pastor, não é igual quando você não está. Pastor, você é diferente. E aquilo de alguma forma começou a trazer algo no meu coração. Eu entendo que todos nós precisamos de reconhecimento, encorajamento, especialmente quem tem como linguagem de amor palavras de afirmação. E a questão não está em qualquer elogio, qualquer compartilhar que você admira, não está nisso. Mas está em como eu recebo isso e como aquilo estava gerando o meu coração, porque nunca está no que o outro entrega, está no que você recebe. Por isso que Jesus não está confrontando, não orem. Ele diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. E eu estava me tornando exatamente um hipócrita. Porque meu pago estava no reconhecimento das pessoas. E eu recebi nas minhas mãos um livro chamado Não é Negócio, é Pessoal, do Bob Sorg. Eu não sabia que aquele livro ia quebrar minha máscara. Quando eu comecei a ler aquele livro, Bob Sorg começa a falar sobre os pastores que precisam ser amigos do noivo e não amantes da igreja. Porque o amigo do noivo prepara a igreja para o noivo. O noivo deixou a noiva a responsabilidade do amigo e disse: você vai cuidar dela até o dia do casamento. E quando o noivo voltar, esse amigo precisa entregar essa noiva para o noivo, ainda apaixonada pelo noivo. E o Bob Sorg, ele começa a construir tudo isso dizendo: vocês pastores são amigos do noivo. A igreja é a noiva, Jesus é o noivo. E um dia Jesus vai voltar. E quando ele voltar, o teu trabalho como pastor deve ser manter essa noiva com os olhos no noivo, apaixonada pelo noivo.
fascinada pelo noivo, elogiando o noivo. E quando você se intromete nesse romance, e coisas como, quando você desce do altar, ele escreve isso, quando você desce do altar, e você é inebriado pelo elogio da congregação, quando você espera com que as pessoas elogiem a sua mensagem, o que você está fazendo é se intrometer no romance, quando a tua responsabilidade como pastor é mostrar para essa igreja que ela precisa olhar para o noivo, que ela precisa estar pronta para o noivo, que ela precisa se limpar para o noivo, ainda que a mensagem seja difícil, ruim, cheia de erros de conjugação, ainda assim o que importa é que você está preparando essa noiva para o noivo. Quando você entra nesse romance, você se torna amante. Cuidado como os elogios dessa igreja te seduzem. E eu não tive outra coisa a fazer a não ser arrancar minhas máscaras de hipocrisia e dizer: Senhor, eu estou assim. Irmãos, e eu me lembro do dia de misericórdia que Deus atuou no meu coração, dizendo: Márcio, você não precisa ser como os hipócritas, que precisa do reconhecimento dos outros. O único aplauso que você precisa é do meu aplauso. A única recompensa que você precisa é da minha recompensa. Irmãos, nós precisamos também tomar muito cuidado como nós olhamos para o amigo do noivo. E também isso é uma questão de coração. O quanto nós queremos que o pastor nos veja, como nós queremos fazer para que o pastor reconheça, o quanto nós queremos estar perto do pastor. O quanto a gente passa perto de liderança, cumprimenta a liderança e esquece dos irmãos que estão ao redor. O Sermão do Monte é um confronto do coração. E eu não me vejo terminando a minha jornada aqui nessa terra sem ler mais 20 vezes e pregar mais 20 vezes o Sermão do Monte para vocês, e ainda assim ter coisas no meu coração que Deus vai limpar. Eu não consigo me ver longe desse lugar. E às vezes tudo que nós precisamos é entender que às vezes tudo que nós vamos ter é a plateia de uma pessoa só. Se tudo que você está fazendo hoje, para quem você vive a sua fé, tem o aplauso de Jesus na primeira cadeira, não precisa mais ninguém reconhecer coisa alguma, porque você tem tudo o que você precisa. Eu gostaria que nós avaliássemos 3 coisas nessa pregação. E eu gostaria de dar 3 desafios para você. Primeiro, para essa semana, que você tenha generosidade com alguém, seja com alguém da rua, seja com alguém que você quer entregar um presente, seja uma oferta que você queira dar para a igreja, mas que ninguém fique sabendo disso. Que você não espere que a pessoa poste no Instagram dizendo: olha o que eu recebi da pessoa. E que você também não poste no Instagram dizendo: uau, olha aqui, estou cumprindo a palavra de domingo, é nóis. Não, que você só coloque, que você só faça para o Senhor ver. Faça algo essa semana para confrontar o teu coração. A segunda coisa, encontre o seu quarto, a sua despensa. Encontre o seu lugar aonde você vai mais fundo na oração do Pai Nosso. Alguns de vocês estão tendo uma vida cristã sem a presença de Jesus, sem quarto, sem despensa, sem encontros, sem lágrimas nos olhos. Alguns de vocês tornaram o serviço da casa de Deus, a correria na casa de Deus, algo muito normal, sem presença, sem encontros com Cristo. Tudo que você faz para encontrar Deus é vir no culto de domingo, ou ir num GC durante a semana.
Faça sem ninguém ver. E por último, separe algo que você vai consagrar ao Senhor. Seja um jejum de comida até meio-dia, seja um refrigerante por uma semana, seja o Instagram por uma semana, seja algo, e você não vai ficar ali, meu Deus, olha o sacrifício que eu estou fazendo, abrindo mão da coca por meio-dia. Não, você não vai fazer isso. Porque é assim que intencionalmente a gente vai colocando o nosso coração. Meu pai tem 78 anos, eu acho. 70 e alguma coisa, meu pai tem. Hoje, na hora do almoço, ele veio no culto das 8. Minha mãe falou: Márcio, eu acabei errando no negócio das crianças. Eu dei uma oferta no QR Code da igreja, mas eu quero que essa oferta vá para as crianças. E meu pai, ouvindo tudo aquilo, ele falou assim: mas você não ouviu? Acabou de ouvir a mensagem. Deu uma oferta, agora está dizendo que deu oferta. Para que isso? E não sei o que. Eu falei: meu Deus do céu. Um está querendo ajudar, o outro está dizendo assim: a palavra tem que ser na risca. Mas achei bonito. Falei: pai, que bom que você aos 70 e poucos anos ainda está ouvindo. Ele: não, eu vou para o culto para ouvir a palavra. Amém, Jesus, glória a Deus. Eu quero dizer para você, essa palavra pode ser só uma folha ao vento, ou ela pode ser uma semente no teu coração. Para quem você vive a sua fé? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Vamos colocar isso diante do Senhor. Irmãos, eu sinto no meu coração, e nós estamos bem atrasados com o nosso término de culto, mas bom que a gente está no último culto da noite. Abra tuas mãos onde você está. O que Deus confrontou teu coração hoje? Talvez o que Deus queira que você volte para tua casa e você não espere aplauso pelo trabalho que você faz na sua casa. Talvez Deus está querendo que você alinhe o teu coração, porque tudo que você faz, você precisa de um reconhecimento de alguém. Quando as pessoas não aplaudem, ou quando as pessoas não te elogiam, então você não se sente uma pessoa valorizada. Ou talvez até a sua forma de expressar virtude, oração e adoração está um pouco contaminada, e Deus hoje está dizendo para você: quebre a máscara. E talvez você está percebendo que você se tornou mais religioso do que virtuoso. Jesus está quebrando a máscara também hoje. Jesus está conduzindo você a um lugar onde você precisa olhar para a profunda afeição do seu coração e ver para quem você realmente entrega ela. Para quem você faz o que você faz? Para quem? Pai, eu quero colocar diante da tua presença essa comunidade. Pai, eu oro para que o Senhor possa rasgar, esquadrinhar o coração e fazer algo mais profundo do que nós podemos entender. Senhor, eu oro para que a tua mão poderosa nos guie a andar segundo o teu padrão, Jesus. Nos ensina, quando doarmos, fazermos de forma certa. Quando orarmos, fazermos de forma certa. Quando jejuarmos, fazermos de forma certa. Não como os hipócritas. Quebra nossa máscara, Senhor. Aonde precisamos encontrar no Senhor tudo o que precisamos. Nos leva a esse lugar secreto, esse quarto aonde o Senhor tem alimentos para nós. Senhor, fala ao nosso coração, Jesus, onde todas as vozes se calam e nós possamos parar de nos preocupar com agitação, com agenda, com tudo, e nós possamos sentir a tua voz, Senhor, trabalhando em nosso espírito. Eu oro por uma comunidade de verdade, gente real, sem máscaras, sem hipocrisia. Nos faz mais parecidos contigo, Jesus. É a nossa oração, nosso coração, em nome de Jesus. Amém.
Nós vamos sair com uma canção, mas eu quero que você saia hoje desse lugar dizendo: Senhor, que essa palavra possa trabalhar meu coração durante a semana, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, vão com Deus. Amém.